Vamos ao capítulo completo, narrado e detalhado de One Piece 1186. Preparados? Então venham, embarquem comigo após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com mais conteúdo de One Piece, agora finalmente o capítulo narrado daquele jeitinho que vocês gostaram, bem detalhado, tá? Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, olha, ele deu trabalho, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo, isso ajuda demais. E olha, teve um comentário que encheu o meu coração, aqueceu meu coração. Um dos inscritos que diz ter problemas, né, ser cego, ele conseguiu entender muito melhor o capítulo através dessa narração mais detalhada, então é ela que será feita daqui em diante, tá bom? Então é isso, vamos ao capítulo. A capa é bonitinha, nós vemos a Ida dando algo para um dos animais amigos do Loki, e o Loki ainda criança desenhando em um papel, uma cena bem fofinha, é um pedido de capa, beleza? Já no capítulo, o céu de Espéria foi engolido por nuvens tempestuosas. O mar, revolto, trazia a frota da ruína. Navios de guerra do governo mundial e da marinha cercavam a ilha. A majestosa cidade, em formato de montanha, outrora orgulhosa, agora ardia em chamas. Gritos de desespero ecoavam por todos os cantos, misturando-se ao desmoronar das construções. Nas ruelas e nevoadas, os bravos soldados de Espéria erguiam suas espadas, com rostos contorcidos de terror e determinação. "Não há outro caminho", gritavam. "A independência é a nossa única chance de sobreviver." Mas o som estrondoso de disparos rasgavam o ar. Um soldado foi violentamente arremessado para trás, tombado sem vida. A esperança estava sendo massacrada. Enquanto a cidade sangrava, um horror paralisante tomava conta da sala do trono. O rosto de Brook estava empalecido. Suor frio e uma trilha de sangue descia por sua testa. Seus olhos esbugalhados refletiam um pesadelo absoluto. O silêncio mortal foi quebrado por um sussurro trêmulo. "Hã?" A cena diante dele justificava tal pavor. Três presenças ditavam o fim de tudo. À direita, o cavaleiro sagrado que tragava seu cigarro com indiferença, ignorando o monarca caído no chão. No centro, Shuri, a garota que ele jurou proteger, já não era a mesma. Seus olhos perderam o brilho, revelando o vazio da possessão do Dome Reverse. E à esquerda, uma silhueta grotesca com olhos em anéis concêntricos. A aterrorizante forma Ixomade de Marcos Mars. A sala do rei foi tomada como o inferno. Página 2. Ignorando os monstros ao redor, Brook lança-se ao chão frio, deslizando até o corpo inerte do rei Ruive. Suas mãos trêmulas agarravam as vestes do monarca, puxando em busca de despertá-lo por qualquer fôlego de vida. "Alguém chame o médico! O rei está em um estado crítico!" Sua voz rasga a sala do trono, embargada pelas suas lágrimas. Ele sacode os ombros do homem que o acolheu, negando-se a acreditar na morte evidente diante de seus olhos. "Aniki, aguente firme, você vai ficar bem, não vá embora, Aniki." A respiração de Brook falha, ofegante e ofegante. O silêncio do seu grande benfeitor é esmagador. Ao fechar os olhos com força, a dor transporta bruscamente para o passado. As lembranças de seu benfeitor vêm à sua mente, em um cemitério de ruínas e entulhos, um lixão esquecido pelo mundo, mas que guardava as memórias da mais pura alegria. Com óculo na testa, ao lado de um jovem monarca, Brook ria com seu grande amigo. Porém, essa lembrança de ternura age como uma lâmina em seu peito. Ao abrir os olhos, a lembrança se desfaz e Brook é puxado de volta ao inferno do presente e a doce ilusão se estilhaça. O sorriso acolhedor do passado morreu ali em seus braços. "Aniki!" O grito dilacerante de Brook ecoa mais uma vez pelas paredes do castelo. Um lamento completamente quebrado diante de sua perda absoluta. O desespero de Brook atinge seu ápice, com o rosto contorcido pela agonia e recusando-se a aceitar a morte do seu grande amigo, ele berra com ainda mais veemência e as veias saltando de seu pescoço. "Aniki! Aniki! Eu não mandei chamarem a merda de um médico aqui e agora mesmo?"
Em resposta ao seu lamento, uma presença ancestral e opressora se faz notar. As imensas portas da Sala do Trono se fecham bruscamente com um baque surdo. Das sombras da destruição emerge a silhueta arrepiante e imponente de Imu-sama, com olhos vazios e gélidos e ameaçadores, idênticos aos vistos no trágico incidente de God Valley. A figura murmura com arrogância: chegar de repente assim? Isso é realmente inconveniente. A aura pesada sufoca o ambiente, enquanto as entidades sombrias se dissipam no ar. Shuri, agora ostentando pequenos chifres e asas de uma forma macabra, olha para o espadachim com uma apatia cortante. Brook, sentencia a garota sem qualquer traço de humanidade: essa pessoa aí já está morta. O espadachim ofega bruscamente. Lágrimas quentes e grossas escorrem sem parar pelo seu rosto manchado de sangue. Tomado por uma fúria cega nascida do luto, Brook se ergue com sua mão trêmula. Ele aponta sua espada diretamente para o cavaleiro sagrado, que continua sentado de pernas cruzadas, fumando com tranquilidade doentia ao lado do cadáver do rei. Apontando para o cavaleiro sagrado, ele diz: você, quem é você? Esbraveja Brook aos prantos. O que você fez com a princesa Shuri? Eu cuido dessa criança desde que ela era um bebê. Ela seria incapaz de fazer algo assim. Eu sei absolutamente tudo sobre ela. Página 4. A frieza nas palavras da garota contrasta com as asas demoníacas que agora se projetam em suas costas. Shuri encara Brook de cima, mantendo uma postura inabalável enquanto o corpo inerte do rei Ruven repousa tragicamente no chão entre eles. Bem, Brook, você sabia disso. Ela começa, a voz desprovida de qualquer afeto. Você sabia que eu era uma dragão celestial, não é? Brook arregala os olhos, paralisado pela revelação absurda. Ela continua: este homem não é meu pai biológico. Você sabia disso, não sabia? Ela refere-se ao monarca sem vida como se fosse um estorvo qualquer de sua vida. A repulsa toma conta do espadachim. A imagem de seu amado Aniki, estirado no chão, somada à frieza da garota que ele criou, alimenta sua angústia. Este homem? Por favor, não se refira a ele assim. O que? Do que você está falando? Brook explode, gesticulando de uma forma enérgica e tomada pelo desespero. Você é sem sombra de dúvidas filha do rei Ruven? Onde está sua prova? Rebate Shuri, pragmática e letal. Ser pai e filha não precisa de prova, ele grita, a voz rasgando a garganta, defendendo o vínculo de amor que testemunhou durante toda a vida da princesa. O rosto de Shuri se contorce, seus olhos, agora preenchidos por ódio egoísta, brilham com uma intensa e macabra de perto. Sim, precisa sim, decreta ela com frieza implacável. Isso mudou tudo, toda a forma de viver. Eu desperdicei 16 anos da minha vida, quando eu deveria, na verdade, ser uma dragão celestial. Você consegue ao menos compreender esse nível de raiva que eu estou sentindo agora? Brook, você acha que eles exigiram de fato 1000 escravos? Não. Tudo aconteceu porque esse cara se recusou a me entregar. Esse cara é um rei inútil que causou a morte de seu próprio povo por nada. Página 5. A frieza de Shuri é inabalável. Com asas abertas, ela dita o fim de seu antigo lar. É por isso que o fiz assumir a responsabilidade. Se o rei morrer, a guerra acaba, não é? Brook ergue as mãos trêmulas, tentando argumentar contra a loucura que domina a mente da princesa. Se perdermos esta nação, se tornará uma terra sem lei. Ele alerta ela em desespero. Porém, Shuri diz: olha, isso não tem mais nada a ver comigo. A discussão é subitamente interrompida por uma voz grave e arrastada vindo da figura sentada nas sombras. Eu me lembro de você. A fumaça do cigarro sobe em espirais, revelando a identidade do homem. Vestindo um sobretudo escuro e um chapéu militar com óculos acoplados, ele repousa calmamente em meio à destruição de Esperia. Uma caixa de texto anuncia sua verdadeira identidade. Cavaleiro de Deus, Sam Menmaier Grau. Brook olha para ele, as lágrimas de luto e choque ainda escorrem pelo seu rosto. Ele continua: entre os criados de Candelo havia um pirralho de cabelo afro. Embora você nem sequer tivesse permissão para se aproximar de mim naquela época, não é? O Cavaleiro de Deus então ergue o rosto, e então um detalhe aterrador paralisa o espadachim. A fumaça se dissipa o suficiente para revelar os seus olhos, os olhos de Sangro em um plano fechado. Seus olhos são bicolores
heterocromáticos, ostentando o exato e raro padrão genético dos olhos de Shuri, a prova viva e inquestionável de que aquele monstro é de fato o pai biológico da princesa. Página 6. O choque absoluto atinge Brook com um golpe físico. Os olhos bicolores do Cavaleiro de Deus são a prova irrefutável que destroça suas últimas esperanças. Arregalando os olhos em puro pavor, as pernas do espadachim cedem. Ele recua, cambaleando e cai pesadamente no chão frio de pedra, o suor e as lágrimas marcando seu rosto em desespero. Ele diz: esses olhos... Sangou o observa de cima, exalando a fumaça do cigarro com uma arrogância despreocupada. Ele não olha para Shuri como uma filha, mas como um mero objeto valioso e utilitário. Ele diz: não há motivos para eu vir até esse país remoto como este apenas para recuperar uma única pirralha, explica o cavaleiro com frieza calculista. Mas os olhos bipolares que esta aqui possui são incrivelmente raros de se nascer. Então o próprio Grande a solicitou. O olhar de Grow se estreita, traindo uma ponta de frustração. Embora eu mesmo nunca os tenha despertado, mas talvez esta aqui consiga. Antes que pudesse concluir, a voz profunda e opressiva da figura sombria de Mur corta o ar ecoando pelo salão destruído. Você está falando demais, Grow! A postura arrogante do cavaleiro muda instantaneamente para uma submissão imediata. Me desculpas, Grande. Ele começa a caminhar em direção à saída, chamando a garota de forma seca. Ei, vamos, Shuri! Shuri se aproxima com um rosto apático. No chão, Brook ostenta a mão, destroçado. Murmura o espadachim, vendo o seu mundo ruir completamente. Páginas 7 e 8. Os passos lentos de Shuri ressoam pelo chão de pedra da sala do trono. Com suas asas demoníacas abertas e a lâmina em mãos, ela se afasta em meio à destruição. No chão, Brook se arrasta e estende a mão trêmula, o rosto completamente banhado em lágrimas e suor. Espera! Espera um minuto! Ele implora, a voz falhando em pura agonia. Isso aqui deve ser um pesadelo, certo? A garota para, mas seu rosto não esboça qualquer pingo de emoção. O desespero de Brook transborda de seu peito. Eu até trocava suas fraldas quando você era uma bebê. Eu sei tudo sobre você, princesa Shuri. Shuri o encara de cima, com uma mistura de superioridade e repulsa. Quanta condescendência! Chorar desse jeito é tão patético e deplorável, diz ela com uma frieza cortante. Eu quero ser protegida por pessoas mais fortes. E se eu chegar à Terra Santa, então não preciso mais de você, não é? As palavras mutilam a alma de Brook. Em sua mente surge a memória da doce pequena Shuri, sorrindo, inocente e brilhante. Você, que sempre foi um anjo para mim? Pensa o espadachim, encarando a figura macabra agora à sua frente. Mas agora você parece um demônio! Sem hesitar, Shuri avança contra ele em uma velocidade brutal, preparando sua técnica de esgrima. Garravot! Brook sequer tenta reagir. O rosto caloroso do rei Ruven preenche seus últimos pensamentos. Ele diz: eu não fui capaz de proteger o Aniki, mesmo devendo a minha vida a ele. Com o espírito totalmente destroçado e sem motivos para lutar, Brook afrouxa a mão. Ele deixa sua espada escorregar pelos dedos e a lâmina atinge o chão com um estrondo melancólico e seco. O ataque de Shuri é brutal e impiedoso. Ela termina seu golpe nomeado Bond and Event, grita a garota avançando com uma velocidade letal. A lâmina afiada de sua espada perfura a cabeça de Brook com um golpe direto, atravessando seu vasto cabelo afro e seu crânio de um lado a outro. Brook sequer tenta se defender. Sua própria arma, já abandonada por ele, despenca com um ruído metálico. O sangue espirra no ar enquanto ele recebe o impacto direto. Enquanto o golpe mortal se concretiza, uma canção macabra e perturbadora começa a ecoar pelo ambiente, embalando a tragédia com uma ironia cruel. Vacas, sapos, escravos e reis. Da mesma forma, uma vez que todos morrem, não são nada além de ossos. A silhueta de Brook, ainda com a lâmina cravada na cabeça, cede à gravidade e ele cai de joelhos derrotado em corpo e também em alma. No final, todos nós seremos apenas ossos, termina a estrofe da canção. Completamente sem forças, o corpo do espadachim tomba e desaba
pesado no chão de pedra, agora caindo imóvel ao lado de seu amado rei. E este é o fim, diz a última estrofe da canção. Os estrondos de explosões e os gritos agoniantes da guerra lá fora continuam a invadir as janelas quebradas da sala do trono. Indiferentes à carnificina e aos corpos estirados no chão, Shuri ostenta suas asas demoníacas e o cavaleiro de Deus, Sangrou, viram as costas e partem. Eles caminham a passos lentos em direção à saída, abandonando o castelo em chama e deixando o passado de Brook e ele no chão. Página 9. A escuridão finalmente cede, vozes agitadas puxam Brook de volta à consciência. Ao abrir os olhos, sua visão embaçada foca nos rostos de seus soldados, também cobertos de ataduras, que olhavam de cima com expressões de puro choque e alívio. "Capitão!" grita um deles. "Capitão Brook! Ele acordou! É um milagre!" Brook pisca, atordoado, sentindo o peso das grossas ataduras envolvendo sua cabeça. Ele descobre estar deitado em uma cama de hospital improvisada dentro de uma tenda apinhada de feridos. Ao seu redor, médicos e soldados murmuravam, ainda sem acreditar no que estavam vendo. "Isso é inacreditável! A espada atravessou a cabeça dele e ainda assim ele não morreu!" A lâmina passou limpo, evitando milagrosamente os principais vasos sanguíneos e o tronco cerebral. Mas as explicações médicas não importavam para ele. A lembrança pavorosa da cena do trono começava a assombrar sua fragmentada mente. Com a voz fraca e o olhar vazio, ele os interrompe. O que aconteceu com o rei?" Um silêncio pesado e sufocante toma conta da tenda. Os soldados se entreolham, receosos. "É melhor evitarmos dar a ele qualquer choque adicional no momento", sussurra um subordinado. Com uma careta de dor, Brook leva a mão trêmula à cabeça enfaixada. Não, eu quero ouvir o que aconteceu!" Ele implora, o peito apertado, sem conseguir esconder a verdade. Os soldados dão a sentença final, enquanto o outrora majestoso reino de Espera é mostrado ao lado de fora, uma paisagem desolada de ruínas e escombros sobre um céu cinzento. Eles dizem: "Nós somos derrotados com a morte do rei." Página 10. A dura realidade continuava a ser despejada sobre Brook, impiedosa e fatal. "Alguém testemunhou a princesa Shuri sendo levada em um navio do governo", relatou um dos soldados, o tom carregado de incerteza e derrota. "A maioria dos cidadãos já abandonaram esse país. Mesmo se tornarmos refugiados, que nação neste mundo nos acolheria?" Enquanto as palavras ecoavam pela tenda, os últimos bloqueios da mente do espadachim desmoronavam. Sentado na cama, com suor frio escorrendo e os olhos esbugalhados em um puro choque, Brook foi violentamente invadido pelas memórias. O clarão da lembrança trouxe de volta o olhar apático da demoníaca Shuri, seguida pela imagem dilacerante do rei Ruven, seu amado Anakin, estirado sem vida no chão do castelo. O peso de ter perdido absolutamente tudo de uma só vez o esmagou. "Ah!" Um grito visceral, carregado de pura dor e luto, irrompe sua garganta, ecoando de forma melancólica por toda a paisagem desolada das ruínas de Espera. Era o som de uma alma sendo rasgada ao meio. O desespero agitou seu corpo com tanta violência que as ataduras de sua cabeça cederam. "Capitão!" gritaram os soldados, entrando em pânico ao redor da cama. "Isso é ruim! Os ferimentos dele se abriram! Capitão, aguente firme! Fique consciente, capitão!" Mas Brook não os ouvia mais. A ferida profunda em sua cabeça se rompeu e o sangue fresco voltou a jorrar por seu rosto, misturado-se a um rio de lágrimas. Com a boca escancarada em um lamento sem fim, o capitão chorou a completa ruína de todo o seu mundo. Fim do flashback. Página 11. O doloroso flashback finalmente se encerra. A mente de Brook é puxada de volta à dura realidade do presente em meio à devastação da terra de Elbaf. Em sua inconfundível forma esquelética, o músico leva uma das suas mãos ossudas à própria cabeça. Uma dor fantasma lateja em seu crânio rachado enquanto o peso sombrio daquelas memórias o sufoca. "Naquela época", murmura ele, com uma voz trêmula e distante, "eu nem sabia que existiam as Akumas no Mi." O estrondo ensurdecedor da Grande Guerra ecoa ao fundo. A paisagem gigantesca de Elbaf é engolida por explosões titânicas, levantando densas nuvens de fumaça, neve e escombros pelos ares.
O mundo ao redor desmorona em caos, mas o conflito interno de Brook é ainda mais doloroso. Eu sempre achei que o que eu vi fosse apenas uma alucinação da minha cabeça. Continua o espadachim, com lágrimas grossas e quentes inexplicavelmente escorrendo de suas órbitas vazias. A morte trágica do meu grande benfeitor e a forma como a princesa mudou drasticamente de uma hora para outra. O terror me dominou por completo, ela parecia exatamente um demônio. Nami observa o amigo em silêncio, com a expressão carregada de dor e empatia. Ei pessoal, chama Brook, a voz suplicando, quebrando a barreira do próprio trauma. Mas se aquela lembrança terrível for realmente verdadeira e não era uma ilusão... Ele se volta para a tripulação. Vemos a profunda comoção nos rostos de Usopp, Nami e Frank, que estão derramando os rios de lágrimas compadecidos com a dor de seu companheiro. Então Brook diz, só mais uma vez, tudo bem se eu confiar na princesa Shuri? Página 12. O som estrondoso da batalha parece desaparecer enquanto a atenção de Brook se fixa no imenso bloco de gelo cravado na paisagem de Elbaf. Lá dentro, congelada e silenciosa, está Gunko, a mulher que um dia foi a amada princesa Shuri. Se ela for realmente vítima de tudo isso, murmura Brook, a voz falhando. Ao olhar para a prisão de gelo, fragmentos dolorosos do passado invadem sua mente. A imagem doce da Shuri ainda criança, com o rosto inchado e fazendo o bico, ressoa em suas memórias. É porque eu sou filha do papai e da mamãe? Que se lembra da rápida lembrança de sua promessa de salvar a garota. Logo em seguida, a visão agonizante de uma Gunko mais velha e ferida, com o rosto coberto de ataduras, gritando em desespero para tentar salvá-lo. Fuja, Brook! O peso dessas lembranças quebra as últimas barreiras do espadachim. As lágrimas jorram incontrolavelmente de Brook. Completamente tomado pela emoção e pelo peso de tê-la perdido no passado, ele desaba no chão. Em um ato de súplica absoluta, o músico encosta a própria testa na terra em um profundo e dramático pedido, prostrado diante de seus companheiros. Frank, Jinbe, Usopp e Nami observam, tocadas pela dor de seu amigo. Então Brook diz, eu quero... A voz do esqueleto ecoa num lamento poderoso carregado de anos de luto e arrependimento. Eu quero salvar a princesa Shuri. Ainda com o rosto próximo no chão, ele clama, implorando pela sua nova família. Por favor, eu peço a ajuda de vocês. Tudo bem se algum de vocês me der uma mão com isso? Página 13. A resposta da tripulação ao apelo de Brook é imediata e transborda companheirismo. Não haja como se fôssemos estranhos, Brook! Exclama Jinbe, preparando os punhos com firmeza. Vamos nos apressar e quebrar aquele gelo! Nami, com a Climatat em mãos, analisa o bloco de gelo com determinação. Eu me pergunto se raios funcionam contra isso. Ao lado dela, Frank está aos prantos, comovido até o último parafuso pela dor de seu amigo. Um único tiro do meu Radical Beam vai despedaçar isso de uma vez, berra o ciborgue. Enquanto isso, Usopp avalia a resistência do gelo e pensa em uma estratégia. Parece que explosões não vão funcionar. O que eu devo fazer? Aquecido pela lealdade inabalável de sua família, Brook não consegue esperar nem mais um segundo. Com lágrimas ainda jorrando, ele sai correndo em seu estilo cômico e frenético de sempre, levando as nuvens de poeira enquanto suas pernas finas giram como rodas. Oi, Brook, espera, Brook! Grita Frank enquanto ele dispara. Uou! Berra Brook, focado em apenas salvar a sua velha amiga. A cena corta para outra parte de Elbaf. Caixa de apresentação, escola Morsa. Centro do refeitório. O estrondo no local não é de guerra, mas de um estômago finalmente saciado. Uou! Grita Luffy aos céus. Eu tô cheio! Ele ofega pesadamente, recuperando o fôlego após o banquete. O olhar do capitão muda, adquirindo de repente uma seriedade cortante e focada. Aquele cara perigoso é um inimigo de Elbaf, não é? Então, com um baque surdo, Luffy arranca suas botas de frio, revelando que incrivelmente estava usando suas clássicas sandálias por baixo dela o tempo todo. Ele firma os pés firmemente no chão, preparando todo o seu corpo para entrar de vez na batalha. Página 14. Com um olhar faiscante de pura determinação, Luffy sente a energia da refeição fortalecendo todos os seus músculos.
Ele é meu inimigo, declara o capitão ajeitando a postura. Estou transbordando de força agora. O chão de pedra começa a ceder e rachar sob a tremenda pressão de seus pés. Neste momento, do jeito que eu estou agora, não sinto que alguém possa me derrotar. Com um impulso estrondoso que destrói completamente a estrutura do refeitório, Luffy salta. Ele se lança velozmente pelos ares como um verdadeiro míssil, rasgando os céus em direção ao epicentro do conflito. A cena corta abruptamente para o coração da verdadeira batalha. Em meio a uma paisagem devastada de Elbaf e sob os céus cortados por relâmpagos caóticos, Loki, que agora retornou à sua forma gigante humanoide, encara a figura opressora e divina de Nerone-Mu. Ofegante, o príncipe gigante, empunha sua arma, enojado e indignado com as táticas sujas do inimigo. Ofegante, Loki diz: visando apenas crianças, que covardia de vocês, governo mundial! Flutuando impassível no ar, Mu observa de cima. Você não percebe o motivo pelo qual são nossos alvos? Indaga a entidade. Deixe-me contar, talvez assim você compreenda melhor. Com um close em seu rosto, Mu começa a dizer: porque os gigantes 800 anos atrás sofreram a amargura da derrota pelo bem de salvar as crianças. Páginas finais. O confronto atinge seu ápice nessa épica página dupla final. Sob os céus tempestuosos de Elbaf, Nerone-Mu e o príncipe Loki se encaram. Que besteira é essa de 800 anos atrás? Ruge Loki empunhando seu martelo gigante. Envolto em chamas negras e flutuando com sua superioridade divina, a entidade responde com uma calma aterrorizante. A natureza de uma raça não muda em apenas alguns séculos. Enquanto Mu discursa, vislumbres de um caos angustiante se desenrolam no campo de batalha de Elbaf. A colossal e impiedosa MMA da deusa Zaza é vista atacando e raptando crianças gigantes. O desespero é palpável, guerreiros orgulhosos como Dory e Rajarudin lutam com todas as suas forças, gritando em agonia enquanto tentam resgatar os pequenos das garras do inimigo. Contanto que capturemos as crianças, os gigantes se submeterão inteiramente à nossa vontade, decreta Mu com um olhar frio. Mesmo que vocês não percebam o que está acontecendo no momento, a história inevitavelmente se repete. Já é tarde demais. Os gigantes agora não são nada além de escravos de Mu. A fúria cega o príncipe de Elbaf, que grita: que diabos você está falando, seu desgraçado? Mas antes que o martelo gigante possa descer, o ar vibra violentamente e Mu arregala os olhos espiralados, percebendo a fração de segundo tarde demais uma presença avassaladora surgindo do nada. Seu desgraçado! Murmura uma voz carregada de raiva pura e genuína. É Luffy, em sua forma normal ainda, sem nenhuma marcha ou transformação. O capitão dos chapéus de palha estica o braço violentamente para trás e seu punho está completamente enagrecido, revestido pelo mais denso haki do armamento e faiscando com os intensos raios negros do haki do rei. Deu fora de Elbaf! Ruge Luffy com toda a força de seus pulmões. O impacto é colossal, a página dupla se encerra com o Luffy desferindo um soco brutal e esmagador diretamente no rosto da maior autoridade do mundo, Nerone-Mu. A composição e a força e a catarse do golpe formam um paralelo exato e nostálgico com o lendário soco desferido contra o dragão celestial San Carlos no arquipélago de Sabaody. Com sangue espirrando de sua boca, o golpe de Luffy parece ter acertado de forma brutal o rosto de Mu-sama. Fim do capítulo e sem pausa na próxima semana. É isso, pessoal, esse foi o capítulo narrado de One Piece 1186. O que vocês acharam? Deixe nos comentários, vamos comentar, vamos teorizar. Tem muita teoria para se levantar aqui. Que negócio é esse de que os olhos da Gunko vão despertar? Despertar o quê? Já temos dois tipos de olhos para serem despertados, hein? A tribo dos três olhos e agora os olhos bicolores da família Bimaya, que parece que é por esse motivo que Mu-sama queria tanto ela, porque ela tem algo muito especial. Bom, deixa nos comentários, vamos conversar, vamos teorizar. Lembrando, esse capítulo sai oficialmente no próximo domingo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima. Valeu!